seguidores, amigos da RDK Comunicações, no nosso espaço Resenha com Helena Bassetti. Como sempre, nós recebemos personalidades da comunidade que têm algum envolvimento com o esporte. Lajeado é uma cidade muito rica em modalidades e temos aqui uma referência nacional, inclusive, no tênis. A Lajeado é visto assim no Brasil, né, no Rio Grande do Sul, no Brasil, uma referência no tênis. Então nós trouxemos hoje o Dr. Ney Arruda Filho, que tem um envolvimento desde sempre com o Clube Tiricaça nessa parte, na área diretiva. E nós trouxemos hoje ele aqui para falar um pouquinho de tudo isso e de um grande evento que se encerrou ontem no Clube Tiro e Caça, vou deixar ele falar. Obrigada por ter vindo, uma satisfação recebê-lo. Boa noite, Helena, boa noite, seguidores, boa noite, Elton. É uma satisfação estar aqui nesse canal tão prestigiado do esporte para falar de um projeto que se iniciou há alguns anos, né? Tu falaste que o torneio se encerrou no domingo, a 4ª edição do Lajeado Open de tênis. E, bom, foi espetacular esse ano, né? Todos os anos foram muito bons, mas a gente vem aprendendo e a cada ano, né, com esse aprendizado, melhorando um pouco o torneio em todos os sentidos. Ele só cresce, né? O torneio só cresce. Como tu sabes, Helena, eu sou advogado aqui em Lajeado, então eu não sou um profissional na promoção de eventos, né? Então a ideia de se realizar o Lajeado Open de tênis foi sendo construída dentro do Clube Tiricaça por vários personagens que passaram pela diretoria do tênis, né? Então, vou citar alguns nomes: o Felipe Eli, o Marcelo Klein, o Cirilo, o Julinho Nonemacher, o Marco Silva, o Marcão, o Pedro Correa, né? E o Pedro Baldi, que foram melhorando o tênis no clube, recuperando o ranking, né? Popularizando o tênis dentro do clube, né? Que o clube sempre foi muito focado no futebol, ainda tem um futebol muito forte, mas o tênis hoje ocupa um espaço muito importante em número de praticantes dentro do clube. Então os meninos foram trazendo essa ideia. E jovens, né? Sim, todos muito jovens, né? Eu já cheguei na diretoria já com uma certa idade. Como eu fui pai muito cedo, meus filhos já são velhos, eu acabei, num determinado período da minha vida, me dedicando muito ao trabalho, e como eu lecionei 20 anos na Univates também, não tinha muito tempo para me dedicar a outras atividades, né? A partir da minha aposentadoria na Univates, quando eu deixei a Univates em 2012, que eu comecei a me dedicar mais a outras atividades, né? Além da advocacia e da academia do magistério. Então, a ideia de se fazer um torneio grande em Lajeado, ela surgiu a partir da Copa CTC, que é um torneio que está indo para a 14ª ou 15ª edição já, né? Além de outras que haviam, Copa Informativo, Copa Pinto Miller também, que aconteceu no Lajeado. Mas a Copa CTC está indo para o 14ª ou 15ª edição, né? Teve alguns adiamentos em função da chuva, que é um torneio de final de semana, né? Que tem várias categorias, inclusive uma primeira classe, um torneio aberto para tenistas de todo o estado, que estava recebendo, começou a receber a partir lá de 2017, por aí, começou a receber tenistas graduados, inclusive alguns estrangeiros, né? E esse pessoal que veio para cá, alguns uruguaios em especial, que vieram para cá jogar na Copa CTC, a gente fica lá no final de semana no clube e tal, se relaciona, conversa com as pessoas, e um dia eu perguntei para o Dario Acosta, que é um tenista que foi profissional no Uruguai, disse: Dario, tu pensas que dá para fazer um Future ou um Challenger aqui em Lajeado? E ele estava com uma toalha do torneio na mão, que a inscrição dá direito a uma camiseta e uma toalha, já há alguns anos a gente faz isso, né? E com uma garrafa de fruquito, né? E ele disse:
isso aqui não tem nos Futures no Uruguai. Vocês já têm um torneio em nível de Future aqui em termos de estrutura. Pô, aquilo me deixou entusiasmado com a ideia. Daí a gente começou a conversar. Felipe Eli, Marcelo Klein, Marcão, o Pedro Baldi, né? Quem sabe a gente começa, né, a trabalhar isso. E naquele mesmo período, o Thiago Stirmer, que é filho do João Vicente, menino aqui de Lajeado, o Thiago tinha ido morar na Áustria, foi em 2015 para a Áustria, para tentar alavancar a carreira dele como árbitro de tênis, né? Ele ia trabalhar com tênis como professor, mas a intenção dele era trabalhar, e como a Europa concentra a maior parte dos torneios em todos os níveis, né? Ele foi para lá, e ali a Áustria é centro da Europa, então ali a logística dele ficou excelente, e de fato o Thiago se consolidou como árbitro. Hoje o Thiago é um árbitro Silver Badge, que é tá quase no topo, o topo é Gold Badge. O Thiago falta um nível para ele se tornar a mais alta certificação da arbitragem. Então, pouco tempo. E o Thiago, naquele momento, ele dizia, cara, vamos fazer, tu consegue fazer e tal. E aí, bom, o que precisa? Daí eu comecei a me interessar pelo negócio, os meninos todos me auxiliando, né, de alguma forma. Tu foste o coordenador, né? Na época não tinha coordenação nenhuma, o negócio totalmente... Era todo mundo junto. Ainda é amador, a gente ainda faz com o coração, né? Então eu tô traçando um histórico para chegar lá por 2018, por aí o Thiago veio e foi arbitrar em Montevidéu, num torneio que é um Challenger 100 em Montevidéu, que é um torneio grande. Já está no terceiro nível da ATP, assim, eu não vou explicar os níveis de torneio, porque o tênis é meio, como se for falar de sub-10, sub-15, sub-20, né? No futebol. A gente vai ficar 2 horas... Porque tem muitas categorias, Tem né? muitas categorias, mas assim, lá o Uruguai Open é o maior torneio do Uruguai, e que é um país pequeno, menor que o Rio Grande do Sul. Ele é realizado no Carrasco Lawn Tennis Club, que é um clube de tênis que se situa no bairro Carrasco, um clube clássico de tênis, né? Um clube aristocrático, né? Então, assim, eles, como é o maior torneio do país, eles capricham demais no torneio. O torneio é bonito demais, ele vai acontecer na semana que vem, sempre é em novembro, ali na semana do 15 de novembro. E nós fomos para lá e eu mandei um e-mail para o clube lá, né? Pedindo para conhecer a estrutura do clube, né? Porque eu era vice-presidente já aqui, e pedindo para conhecer a estrutura do torneio. E aí, bom, me responderam o e-mail, olha, tá à vontade, vamos te receber aqui e tal. E fomos, o João Vicente esteve comigo lá, né? Mas o João Vicente acabou ficando assistindo o jogo, ele não estava muito interessado nessa parte de gestão e tal, né? Ele mais dá pitaco, mais me incomoda do que me ajuda. E depois ele vai ouvir, ele vai reclamar de mim. O João Vicente vai reclamar de mim. E o Thiago estava trabalhando, então eu estava trabalhando como árbitro. E bom, o clube me recebeu super bem, o gerente geral do clube, o Luiz Miguel, me recebeu, me mostrou tudo. Me apresentou o Diego Pérez, que é o diretor do torneio, né? Que eles têm o clube que funciona e o clube acolhe o torneio. E é mais ou menos como a gente fez aqui no CTC, eu vou chegar lá. E aí conheci toda a estrutura do torneio, pô, um negócio gigante, assim, se comparado com o que a gente faz aqui, é muito maior que o nosso, né? Mas pô, os caras têm tradição, é um clube de tênis, diferente do nosso, que não é um clube de tênis. E aí, bom, voltei de lá cheio de ideias, né? E tanto que uma das ideias que eu trouxe de lá acabou sendo implantada aqui. Eles têm lá no Clube Carrasco, eles têm um departamento de atenção ao sócio. Não é ouvidoria, não é serviço de atendimento, não, é departamento de atenção ao sócio. Então tem uma pessoa lá para dar atenção ao sócio. Né? Então assim, é para ouvir, para acolher a sugestão. O sócio que reclama não é um problema, né? Isso o Luiz me ensinou isso, né? É um problema bom, né? Se o sócio está indo ao clube e está demandando melhorias, é um problema bom, porque nós temos que melhorar ou nós vamos ficar estagnados. Então ele me passou essa visão que eu achei muito interessante. E bom, depois dessa ida para Montevidéu, eu disse, cara, nós vamos fazer o torneio.
Tá, mas como é que faz? Assim, o que precisa? Vai entrar na internet lá, pega o caderno de exigência do ITF. Né? Assim, o primeiro nível de torneios, antes de chegar na TP, são os ITFs M15 e M25. Né? Esse número corresponde ao número de pontos que o campeão recebe para o ranking da ATP. Olhei aquele caderno de exigência, putz, troço é maluco, cara, como é que eu vou fazer isso aqui? Né? E aí começaram, aí tive indicação de empresas que trabalham com isso, e tem um cara que se chama José Carlos Ferreira Júnior, ele é vice-presidente do Aimorel hoje, ele assumiu ano passado a vice-presidente do Aimorel, que é um maluco, muito mais maluco que eu, porque ele era dentista, ele largou a odontologia para assumir de corpo e alma uma empresa que ele já tinha montado que chama Quadra Eventos. A Quadra Eventos, ela promove o Sarau do Rio, lá em São Leopoldo, o Super Tênis RS, o CTG, que é o Circuito de Tênis Gaúcho. O cara tem, a gente brinca, né? Pega o laptop dele, ele teve a semana com a gente aqui, ele está com 16 planilhas abertas de projetos, projetos de fluxo contínuo que ele toca, com captação pela lei, pelo ProEsport RS, pela lei estadual de incentivo ao esporte, e pela lei federal de incentivo ao esporte. Então aí o Júnior, que já tinha feito algumas Copas CTC aqui, né, conhecia o clube e tal, eu conhecia ele superficialmente, né, mas aí o Pedro Baldi me botou em contato com ele veio um dia aqui, sentamos, né, e aí tem uma frase que eu disse pro Júnior, assim, que o Júnior lembra até hoje, que eu disse assim, cara, vamos fazer uma festa, vamos organizar uma festa. E ele ficou me olhando assim, eu disse, cara, se der algum problema, se der algum perrengue, se a gente, em algum momento a gente se desentender, se der algum problema, tá, nunca vai ser uma guerra, vai ser sempre uma festa. Assim deveria ser em todos os esportes. E ele disse, tô contigo, vamos lá. E aí a gente foi atrás, naquele momento, né, ele montou um projeto de captação através do ProEsport RS, a gente conseguiu fomos habilitados, fomos contemplados com o ProEsport, e a gente foi contemplado também pela Lei Federal de Incentivo ao Esporte. Nós tínhamos os dois projetos. Nossa. Os dois projetos. Mas nós não conseguimos muita captação porque o pessoal não acreditou muito. Conversei com o Fábio, com o Sandro Benoit, tá bem, tá bom, a gente vai ajudar, tá? Assim, tipo, vem o Pete passar o chapéu aqui, vamos dar uma mão para ele, né? Aí o pessoal do IMEC, tá, a gente dá uma mãozinha e tal, daí, né, algumas empresas que eu tenho relacionamento profissional, a FASA, Faros, né, hoje FASA, né? Tá bem, vamos dar uma mãozinha para ele e tal. Então, aí foi meio misereiro o negócio, né? E a gente fez um torneio que impressionou naquele momento, em 2022, mas que foi muito sacrificado, sabe? Foi muito complicado, porque a gente não tinha dinheiro, eu não sabia fazer, e o Júnior naquele momento foi o diretor do torneio, porque ele já tinha organizado torneios de tênis nesse nível, inclusive em São Leopoldo ele organizou um Challenger 75, que é um torneio, né, grande também. Bom, aí fizemos o primeiro ano em 2022, aí tu vai me perguntar, tá, tu fosse presidente em 2021, por que tu não fizesse nos teus anos? Porque eu fechei o clube, quer dizer, a pandemia fechou o clube. Sim. Então, assim, meu projeto realmente era ter realizado o primeiro Lajeado Open, ou 20 ou 21, o que não foi possível por causa da pandemia. Daí a gente conseguiu realizar o primeiro em 2022. O Elton já está, o Elton de Andrade, que está nos bastidores, pode participar também, ele sempre colabora com perguntas, participando. Já está nos dando um toque aqui que está terminando o primeiro tempo desse bate-papo muito bacana com o Pete Arruda, Ney Arruda Filho. Agora ele mesmo falou Pete, todo mundo conhece por Pete, Todo né? mundo me conhece por Pete. E então eu quero agradecer aqui Black Sistema de Segurança, Supermercado Cascata, lá de Cruzeiro, Black aqui de Lajeado, duas empresas de gente aqui da nossa região, investidores, gente que acreditaram na RDK Comunicações e que nos permitem estar no ar trazendo essas conversas tão produtivas, tão bacanas. Nós já voltamos.